Nessa noite, eu convido você a abrir a palavra de Deus. E pela penúltima vez, eu vou convidar você, a gentileza, de ficar de pé por honra à palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 19, versículo 12 e 13, são os dois últimos versos do Salmo. Salmo 19. O salmista Davi faz uma oração que eu gostaria de compartilhar com você essa noite, o significado dela. Mais uma vez, bem-vindos todos os irmãos que vieram nos visitar hoje. Queria que você realmente se sentisse em casa e recebesse agora a palavra do Senhor. Salmo 19, verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Também dos pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não tomem conta de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Antes de sentar, eu queria que você pedisse a Deus que abrisse o teu espírito e o teu coração para receber a palavra do Senhor. Amém? Nenhum homem vai dar palestra essa noite, mas Deus vai falar a sua palavra pela sua palavra. Então, abre o coração. Eu proclamo agora que o Espírito de Deus vem sobre este lugar. Eu amarro todo espírito que rouba a palavra. Eu declaro os anjos do Senhor agora com liberdade de amarrar, porque eu tomo domínio desse lugar. Eu proclamo o domínio de Jesus, o Rei dos Reis, sobre este lugar. Eu proclamo também o seu sangue sobre todas as cabeças que estão neste lugar. A começar do pregador, eu declaro o sangue de Jesus sobre nós. Eu proclamo as mentes presas e a atenção presa ao Espírito Santo. Esse momento é do Espírito Santo. Eu não permito nenhum espírito maligno roubar esse momento. Eu proclamo que esse momento é do Senhor. Santifico esse momento e toda a nossa atenção ao Senhor. Alguém diga comigo: eu recebo do meu Espírito a palavra de Deus. Pode sentar diante do Senhor. Obrigado. Alguém ora por mim enquanto eu prego a palavra de Deus, mas o título dessa mensagem é Orando pelo pecador em mim. Orando pelo pecador em mim. Eu gostaria de falar algo que nós sempre procuramos fugir do pecador em nós. Tá? Algumas razões. Primeiro, porque o pecador em nós, ele se frustra, tá? Ele se envergonha dos pecados, ele se autoacusa. E se nós formos encarar o pecador que está em nós, nós temos que admitir que ele não vai entrar no céu. Afinal de contas, ele é um pecador, ok? E esse pecador em nós, ele está acostumado a ver que os seus esforços espirituais não servem para nada. Então é muito difícil nós encararmos o pecador em nós. Essa é a razão porque nós não sabemos orar pelo pecador em nós. E eu gostaria, o Espírito Santo nessa noite gostaria que nós começássemos a olhar para o pecador em nós. Deixa-me dizer algo para você, que o pecador em nós, ele não gosta de vir para a luz. Ele não gosta de luz, porque quanto mais perto de uma luz, eu queria que você imaginasse 2 postes de luz na rua, e se você está com a roupa que não está muito boa, o melhor lugar para você é entre os 2 postes. Porque se você passar pertinho, debaixo da luz, aquilo vai começar a revelar, e você vai começar a perceber as coisas que estão em você que não são boas. E é por isso que pecadores não gostam de luz. Eles gostam de sombrinhas, lugares escurinhos, onde eles possam disfarçar, camuflar e não chocar a gente mesmo com aquele problema que o pecador em nós tem. Porque se nós encararmos o pecador em nós, ele nos assusta. Ele nos assusta. Aliás, de vez em quando a gente se encontra com ele, a gente topa com ele e diz: meu Deus do céu, não é possível que esse pecador ainda está aqui. E você de vez em quando topa com ele numa esquina e você se assusta com ele. E essa é a razão porque nós não encaramos o pecador em nós. Ele, se chegar perto da luz, ele tem suas falhas reveladas. Ele gosta de escurinhos, são lugares para esconder. Você já viu algum pecador negar? Você já viu algum pecador justificar?
Você já viu algum pecador racionalizar a situação? Não, mas isso é por causa disso. Você já viu algum pecador tentar explicar? E ele gasta horas e palavras e muitas tentando explicar, porque pecadores não gostam de luz, eles gostam de escurinhos para esconder. Outra coisa que pecadores gostam é, eles aumentam muito as falhas dos outros, mas eles diminuem bastante as suas. Esse é o pecador em nós. E outra coisa que o pecador em nós gosta de fazer, ele gosta de responsabilizar os outros pelo que está acontecendo com ele. Essa noite é uma noite em que o Espírito de Deus pede para que nós oremos, aprendamos a orar pelo pecador em nós. Deixa eu dizer para você que o pecador em nós, ele gosta de ajudar os outros. E ele gosta muito do ministério. Porque no ministério, você cuida do pecado dos outros. E você cuida das doenças dos outros. E isso meio que dá uma aliviada na sua consciência. Sabe como? Ou se eu estou cuidando de outros pecadores, é porque eu devo estar melhor do que eles. E às vezes não. Às vezes não. Né, Marcos? Às vezes a gente está numa situação que a gente está cuidando dos outros para disfarçar ou tentar esquecer do próprio pecador que está aqui. Deixa eu dizer para você, é tão fácil nós fugirmos de nós mesmos e do pecador que está em nós. Às vezes, cuidando dos outros. Quanto mais busy você está, mais ocupado, cuidando de outras pessoas, menos tempo para pensar em você. Menos tempo para encarar você, menos tempo para ver você. E embora que é bom cuidar dos outros, afinal de contas eu estou aqui fazendo isso, mas deixa eu dizer para você. É o meu paradigma passar 6 dias da semana encarando esse pecador aqui. E aqui na igreja tem um dito que os visitantes não sabem, mas vão saber hoje. Porque o apóstolo Paulo fala que ele é o pecador principal. E eu falo que o pecador principal dessa igreja sou eu. Então, os irmãos aqui já sabem. Se eu perguntar, quem é o pecador principal dessa igreja? Pastor Daniel. Porque eu passo a semana checando esse pecador. As minhas orações têm sido para encarar esse pecador. Olhar para ele. Como eu tenho muita gente para cuidar também, eu procuro não me distrair com elas. Eu procuro não deixar que os problemas delas, que a situação delas me distraia do principal pecador que eu tenho que tomar conta. O principal pecador que eu tenho que curar, o principal pecador que eu tenho que salvar, o principal pecador que eu tenho que apresentar ao Senhor. Eu procuro não fugir desse pecador. Aliás, eu encontro isso em 2 Timóteo 4,16, quando o apóstolo Paulo diz assim, para um pastor. Porque é Paulo ensinando o seu pastor, Timóteo. Cuida de ti e do teu ensino. Se você observar a ordem dos fatores, faz muita diferença. Porque Paulo está dizendo, cuida de ti primeiro, depois da tua mensagem. Porque a mensagem é para os outros, mas o cuidar de mim é para mim. E o versículo termina dizendo, irmã Luana, é irmã Luana, não é? Que bom ver você aqui de novo. O versículo termina dizendo assim, e fazendo isso, salvarás tanto a ti, como eu gosto disso, salvarás a ti e aos que te ouvem. O que significa que o primeiro pecador que a minha mensagem tem que salvar, sou eu. E se eu realmente salvar esse pecador com a minha mensagem, existe a possibilidade de que o resto da minha mensagem possa salvar os outros. Quem entendeu essa palavra? Eu posso pedir a gentileza sua de abrir um texto no Salmo. É o Salmo 51, um salmo muito conhecido, o Salmo de Davi. É muito bom que você abra, porque de repente você vai marcar na sua Bíblia e você vai ter um choque agora, quando você analisar o que ele está falando no versículo 12, que é uma oração lindíssima, mas eu quero que você perceba, eu realmente quero que você perceba que as orações de Davi, aliás, enquanto você está abrindo aí, eu queria fazer um desafio a todos vocês, porque eu já fiz para mim, então eu quero fazer a todos vocês, toda vez que você abrir os Salmos, porque o Salmo é um livro de orações, eu queria que você analisasse as orações de Davi, tá? Eu digo que nos Salmos, Davi faz a oração do me, right? Sonda-me,
prova-me, conhece-me. Oh, vê se há em mim. Só uma pausa aqui no versículo. Eu não sei se vocês sabem, mas Davi tinha 8 mulheres e não orava por nenhuma delas. Yeah. E vocês acham que elas eram tudo florzinha? Você pode imaginar os problemas que ele tinha dentro de casa? E não tem um salmo de Davi, ele dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que a número 3 está me dando problema essa semana, Jesus tem misericórdia, a número 2 está com ciúme da número 5. Não tem essas orações lá. A oração de Davi é a oração do me. Ele sabia que o pecador principal na casa dele não era Salomão, não era Absalão, não era nenhum dos seus filhos. Era ele mesmo. E no Salmo 51, que é, você sabe, completamente inspirado pelo Espírito de Deus, depois de várias orações do me, porque no Salmo 51 eu encontrei pelo menos 17 mis, onde Davi fala, purifica-me, lava-me, faze-me, etc, etc, etc. Mas eu vou deixar você para fazer isso depois. Eu quero que você veja só o versículo 12. Porque ele finaliza isso dizendo assim, restitui-me, tá? A alegria da tua salvação. Olha só, e sustenta-me com o espírito voluntário. Aí ele diz essas palavras. Então o quê? Então ensinarei os pecadores, e eles se converterão a ti. Eu vou dizer uma coisa para você, amada, quando é que nossos filhos vão se converter? Quando nós nos convertermos. Quando é que nossas ovelhas vão se converter? Quando o Senhor converter os pastores. Quando é que Deus vai fazer um milagre em nossa família? Quando Ele fizer um milagre nos pais, nos homens. Eu sou o pecador principal. E nessa noite eu quero ajudar você a aprender a orar pelo pecador principal. Deixe-me dizer para você que pecadores, eles têm uma maneira bem funny de pensar. Irmãos, desculpa, porque eu tenho um senso de humor para pregar, e às vezes mas eu não creio que tenha ninguém aqui com a auréola e as asinhas já, right? Alguém já ganhou as asinhas? Ninguém, né? So, significa que todos que nós estamos aqui somos ainda pecadores, amém? So, nós realmente ainda somos pecadores. Mas pecadores têm uma maneira funny de pensar. A primeira coisa que eles pensam é que já estão completamente salvos. Brilhando. Sem. Pecadores, eles têm essa noção de que eles estão perfeitos. Pecadores têm essa noção de que, se você confrontar um pecador, eu estou falando dos pecadores na igreja, eu não estou falando dos lá de fora, hoje nós estamos confrontando os pecadores aqui, amém? Os pecadores remidos, amém? Só que antes da palavra remido tem uma palavra, qual é? Nós somos remidos, mas somos o quê? Então está na mesma, filho. Nós somos remidos, mas continuamos sendo pecadores, right? Então, se você confrontar um pecador na igreja, geralmente, mas o que você está falando comigo? Eu não mato, não roubo, não xingo, não fumo. Eu falei, tá bom, é verdade. Mas e os outros? E as outras centenas de pecados que você não vê? Pecadores têm essa tendência de não enxergar tudo. Eles não conseguem ter uma visão objetiva e clara de quem eles realmente são. E deixa eu te dar um verso, só um, porque hoje a gente não pode chocar muito a gente aqui, senão a gente sai daqui, oh meu Deus, tem misericórdia. Mas Apocalipse 3,17, o Senhor está se dirigindo à igreja de Laodiceia, e as palavras dele são as seguintes: pensas que és rico, e que não tens falta de nada. E vamos ler as palavras exatamente como elas aparecem em Apocalipse 3,17. Dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Oh my God. E aí você percebe que o pecador tem uma outra característica aqui, é que ele se engana a si mesmo sobre a sua própria avaliação, porque o Senhor Jesus dizia, não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Deixe-me dizer que é difícil Deus conversar com a gente sobre a gente. Primeiro porque a gente não gosta dessa conversa. Esse é um assunto que
a gente não tem costume de, ó Deus, é o seguinte, eu vim aqui orar para você falar só sobre mim. O que você tem a dizer sobre mim? Não, eu não quero essa conversa. Eu prefiro falar de Deus, com Deus, sobre a minha mulher. Bem melhor, bem mais fácil. Deus, eu vim aqui falar dessa mulher, mas você sabe que essa mulher, Deus, ou você faz algo nela, ou eu vou rachar fora, Deus, porque não estou aguentando mais. Deus, e aquele meu pastorzinho também, olha, ele está batendo na minha cabeça, e olha, Deus, aquele pessoal do meu trabalho, Deus, olha, ou você me ajuda com eles, porque eles são, oh meu Deus. Mas se você entrar no quarto e perguntar para Deus assim, sobre o que você gostaria de falar nessa oração? Aí Deus ia te fazer a seguinte pergunta, quem veio orar? Aí você diz, foi eu. Eu falo, então eu não vou falar da tua esposa contigo, eu não vou falar do teu patrão contigo, nem do teu pastor, nem do teu filho, eu vou falar com você sobre você. A conversa de Deus comigo sempre é sobre mim. Uma coisa que eu descobri que Deus não é fuxiqueiro. Eu nunca entrei no quarto para orar e Deus começou a falar mal do pastor da igreja do lado para mim. Você viu como ele é frio? Você viu como ele não ora? Deus nunca fez isso comigo. É mais fácil alguém entrar numa sala e começar a falar de outra pessoa para Deus, tipo assim, Senhor, tem misericórdia dele, porque ele é assim, porque ele é desse jeito. E Deus, mas tu sabe bem dele, hein? Tu sabe bem da outra pessoa, tu só não sabe muito é sobre ti. Eu me lembro que um pastor estava fazendo isso e o momento que Deus interrompeu e falou, quem mandou você vir aqui na minha presença acusar o meu filho diante de mim? Sabe essas orações que a gente diz assim, eu vou orar pelo irmão, e na verdade você está indo diante de Deus só para listar os pecados dele para Deus. E Deus, ei, eu não estou querendo que você faça isso, eu gostaria de conversar sobre você. Então, eu gostaria de começar a ajudar você a olhar para o pecador em mim, porque o apóstolo Paulo fazia isso rapidamente, Romanos 7. E aqui, um dos textos mais fortes do Novo Testamento, eu só quero ler os versículos, porque não vou ter tempo para pregar o texto. Mas vale a pena você acompanhar comigo a leitura de Romanos 7, do verso 15 em diante. Quem está falando é o apóstolo Paulo, e ele não está falando de Timóteo, nem da esposa que ele teve. Paulo está falando dele mesmo, e as palavras são, pois o que eu faço eu não entendo. Romanos 15, isso é, Romanos 7, 15. O que eu faço eu não entendo, porque o que eu quero, isso eu não pratico. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Paulo não está falando de Timóteo, Paulo não está falando do vizinho, Paulo está falando dele. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Verso 17, agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então eu acho em mim esta lei que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Ei, Paulo não está xingando nenhum outro homem de miserável. Paulo está falando dele. Deixa eu dizer para vocês. A Bíblia me ensinou a orar pelo pecador que está em mim. Isso me ajudou muitas coisas. Tanto a cancelar os meus enganos. Sabe aquele lance de orgulho espiritual? Eu orei essa semana, eu estou muito bem, eu li a Bíblia, eu fiz um louvor maravilhoso no culto. Sabe essa coisa de orgulho espiritual? Ela cai por terra. Outra coisa que muda quando você ora pelo pecador em você é que você passa a ter mais compaixão dos outros. Você passa a ter mais misericórdia dos outros pecadores, porque você encontrou com o próprio pecador que está em você e ele te ensina. Ele te ensina. Se você encará-lo, ele vai te ensinar. Deixe-me sair desse texto. Eu não vou deixar o seu coração sangrando nessa manhã, nessa noite. Mas eu vou dar mais uma furadinha nele. Você tem que ir comigo para Marcos, rapidamente, capítulo 7. E eu quero mostrar para você o estado natural de um coração humano. Só isso.
o estado natural. Como que é um coração normal? Ou, que coisa triste, o capítulo 7 de Marcos, o verso 21 em diante, a palavra de Deus, palavras do próprio Jesus, né? Ele descreveu o estado normal de um pecador humano. Marcos 7, 21, pois é do interior do coração dos homens que procedem as alegrias, os altruísmos, as benfeituras, o amor. Não? Oh, peraí, como é que é? Do coração do interior, do coração do homem procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios. Só um minutinho, vamos parar aqui antes de continuar. Digamos que alguém comete um homicídio. Aí ele vira e fala assim, não, ele que me forçou a fazer isso. Está entendendo como é que um pecador faz? Além dele fazer o negócio que está dentro dele, ele não consegue enxergar que foi ele que fez. Esse é o problema do pecador que está em nós. São os adultérios. Digamos que alguém adulterou e ele vira para alguém e fala assim, mas foi você que me tentou. Foi você que... Oh, really? Deixa eu te falar, se não tivesse adultério no teu coração, você podia ver qualquer coisa na sua frente, você jamais adulteraria. A única razão que você caiu em adultério é porque o adultério já estava no seu coração. Verso 22, as cobiças, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja. No meu coração não, jamais pode haver inveja. A blasfêmia, a soberba, a insensatez. Jesus falando termina dizendo, todas estas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Esse é o estado do pecador. Agora eu quero terminar a mensagem, que o meu ponto é como orar pelo pecador que está em mim. Eu já descrevi o pecador que está em você, você já conseguiu ver ele, você já sentiu até repugnância dele, né? Agora eu vou te ensinar como orar. Eu queria dizer algumas coisas sobre como orar pelo pecador. Em primeiro lugar, orar por mim, pelo pecador que está em mim, tem a ver com amar a luz. E eu quero levar você para João 3,19. Se você não ama a luz, você não vai orar pelo pecador que está em você. João 3,19, o Senhor Jesus disse, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Dá vontade de encaixar uma outra pregação só nesse ponto aqui. Porque quando você fala de amar a luz, eu não sei se você já pensou naquele versículo que todo mundo conhece e fala de cor. Se eu começar a falar, vocês vão terminar a falar. Vamos lá. Buscar em primeiro lugar e... Não. O reino de Deus e... para aí, porque a gente geralmente não... A gente passa por cima desse. A justiça de Deus é uma vida na luz. A justiça de Deus que Ele está pedindo para a gente buscar é uma vida pura, é uma vida santa. Pecadores não têm essa ganância por uma vida santa. Pecadores não têm essa ansiedade tremenda por uma vida pura, justa. Pecadores precisam buscar a vida na luz, porque a vida na luz é a vida às claras, é a vida transparente, é a vida sem nada para esconder, é a vida exata, 2 mais 2 não é 4,1, não é 3,99, 2 mais 2 é exatamente 4, é a exatidão no falar, no sentir, no agir, em todas as coisas, a vida justa, a vida na luz, é essa vida de pureza em mim, não importa o que você faça, o outro faça ou deixou de fazer, o que eu quero saber é que eu reaja com pureza, é que eu viva com pureza, é que eu não seja acusado do que ele está fazendo, ela está fazendo, ou do ambiente ao redor de mim. Eu amo a luz, eu vivo na luz, eu morro pela luz. Orar pelo pecador em mim tem a ver com amar a justiça de Deus na minha vida. Se você não amar a justiça, você não vai orar por esse pecador. Você não vai encará-lo. Você vai justificar o que ele faz. Aliás, não é você. Você vai deixar ele justificar. Mas eu te bati porque você me...
Ah, mas eu não te paguei porque você também não me pagou. Ah, mas eu falei essa palavra porque você falou aquela. Um pecador é incrível. Eu queria que vocês observassem os pecadores. Alguém conhece algum pecador? Observa ele. Observa ele, como que ele faz. É uma incrível justificativa. Se há uma palavra que o pecador mais ama é autojustificação. Eu nunca assumo a responsabilidade. Ela é sempre a culpa de alguém. Começou no jardim. Adão, onde tu estás? Ah, você sabe, né? A mulherzinha que você me deu. Ó. Aí Deus vira para a mulher e fala, ô mulher, o que você fez? Ah, você sabe, né? A serpente, né? Pecadores são assim. Eles não têm justiça suficiente no coração para dizer, foi eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu preciso dessa cura. Eu é que estou impuro. Eu é que amo a justiça, eu é que quero. Orar pelo pecador tem a ver com amar a luz e ao mesmo tempo que quer dizer um desejo de iluminação dentro de você. Estou indo para o final da mensagem, mas a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Eu não sei se você já pensou nisso, que ele não fala que é como o crepúsculo da tarde. Porque se você pensar bem, o crepúsculo da tarde, o que acontece com a luz do crepúsculo é que ela vai diminuindo e vai escurecendo, meu amigo, não vai clarear. Se você está às 5 horas da tarde, se prepara para escurecer. Se você está no mato, corre, porque vai escurecer. Mas a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da manhã. O que acontece? Ela vai clareando. Isso é, você vai caminhando em direção à luz. Caminhando em direção à luz, você quer mais luz, você quer mais revelação, você quer que Deus converse com você e coloque mais luz. Cadê o poste? Eu quero ficar bem debaixo dele, para que a luz me mostre, eu quero iluminação em mim, coloca o holofote em mim, porque eu quero ver os pequenos pontos, eu quero corrigir aquelas coisas. É isso, é colocar o pecador debaixo da luz. Porém, você precisa encarar esse versículo, porque ele está falando duas coisas. Ele não está falando só que nós estamos indo em direção à luz, mas ele está dizendo também que nós estamos saindo das trevas. Nós estamos saindo das trevas. Então, se você fizer a seguinte pergunta, de onde eu estou vindo? Eu vou te falar, de acordo com a palavra de Deus, nós estamos vindo das trevas. Nós estamos vindo da ignorância, nós estamos vindo da falta de revelação, nós estamos vindo tentando entender, nós estamos buscando uma revelação, nós não estamos vindo do entendimento para a ignorância, nós estamos saindo da ignorância para o entendimento, nós estamos ainda numa caminhada. Quem precisa de revelação, hein? Quem deseja revelação? Então deixa a mão estendida um pouquinho, porque os anjos estão aqui. Se você quer revelação, deseja revelação, ele não está pregando só para falar, ele está pregando para dar. Nessa noite, se alguém quer revelação, iluminação, caminhar em direção à luz, já falando, ilumina esse pecador, é uma oração que você pode fazer, continua trazendo luz aqui, ó, nesse pecador, nesse caminho aqui, tu já me iluminaste até aqui, mas tu sabes que há áreas que eu não entendo, que eu não sei, eu preciso que você dê um golpe final na minha ignorância, que você me abra os olhos de uma vez por todas. Eu estou saindo das trevas, eu preciso de mais revelação. Quem quer dizer isso para Deus? Eu preciso de mais revelação. Ilumina o meu espírito. Quando você começa a orar pelo pecador em você, é isso que você está orando. Não foi isso que o Salmo disse? O verso principal do texto inicial que eu li? A oração de Davi. Salmo 19, verso 12. É uma oração que eu faço há anos eu faço essa oração. Senhor, quem pode enxergar os seus próprios erros? Quem? Davi está perguntando. Aí ele fala assim, purifica-me dos que me são ocultos. O que Davi está dizendo? Caminhando em direção à luz. Me mostra o que eu não vi, me mostra, eu quero enxergar, me traz revelação, me traz iluminação. Quem está entendendo? Eu desejo isso que eu estou pregando. Eu não sei você, mas eu anseio isso de todo o meu coração. Eu tenho lidado tanto com o pecador principal lá em casa, que sou eu. Eu tenho orado tanto por ele, que eu percebo que ele não sabe muitas coisas. Ele não entende muitas coisas. Ele precisa de iluminação. E eu preciso ter um desejo pela luz. Porque a tendência dele é se esconder. Sabe por quê? Pecado causa vergonha. Vergonha, vontade de esconder. Pecado dá desejo de negar. Pecador sempre tem esse desejo de justificar, negar, esconder. Então, eu desejo luz. Terceira coisa, orar por mim
tem a ver com conhecer as minhas fraquezas. Gente, eu não sei você, mas o apóstolo Paulo conheceu suas fraquezas. Deixa eu falar um minutinho ou dois sobre fraquezas, rapidamente. Há dois tipos de fraquezas em nossas vidas que muitos de nós nem sabem. Nem sabem quais são, particularmente na vida desse pecador que você vive com ele, quais são as fraquezas principais. Mas tem fraquezas em nós que Deus vai nos dar vitória sobre elas. São vitórias definitivas. Eu vejo essa profecia no Salmo 18, no verso 37, quando Davi diz assim, persegui os meus inimigos. Veja só que Davi continua lutando pela vida dele. Não foi atrás dos inimigos da esposa, nem dos inimigos disso, persegui os meus inimigos. E sabe o que ele fala? Eu encontrei. Não só isso, os consumi, os atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. O que Davi está dizendo? Eu obtive uma vitória definitiva. Quem já obteve a vitória definitiva sobre uma coisa aqui? Quem pode celebrar que Deus te livrou definitivamente de uma coisa aqui? Quem pode dizer que você viu os egípcios na praia, quando você atravessou o Mar Vermelho, e o Senhor falou, os egípcios que hoje vires, nunca mais. Porque tem inimigos que você vence, que nunca mais você vai enfrentá-los. Mas tem algumas fraquezas que Deus não tira de você. E se você não orar por você, você não vai saber qual é qual. Porque de tanto orar pelo pecador que tinha na casa de Paulo, e ele estava falando dele, Deus mostrou para ele que tinha umas coisas que Deus não ia tirar. Aliás, ele falou assim, olha, tinha um espinho lá, mensageiro de Satanás, eu orei 3 vezes. Sabe o que o Senhor falou para mim? Basta, não ora mais sobre isso. Não vou resolver. Isso aí vai ficar aí, para te manter humilde. E você vai, por causa dessa fraqueza, você vai depender da minha graça. E esse pecador que está dentro de você nunca vai ter essa área curada. Estou pregando Bíblia ou inventei alguma coisa? Só tem coisas que Deus vai resolver, definitivamente da vitória. Mas tem áreas, e não estou falando de pecado não, hein? Se você interpretar o que eu estou falando aqui, o pastor falou que tem pecado que pode deixar. Não, senhor. Porque o espinho que pegava Paulo não era pecado. Era só uma furada do inimigo. Não vou entrar em detalhe aqui, tá bom? O que era? Mas com certeza não era pornografia. Posso te garantir. Não era. Mas o Senhor falou para Paulo, esse aí eu não vou mexer não. Esse aí é para fazer você orar. Olhe para mim. Olhe para o pecador principal dessa igreja. Você sabe por que eu oro bastante? Não é porque eu quero ser espiritual. É porque tem coisas em mim que se eu não orar, elas vão aparecer, elas vão se manifestar e eu vou terminar dando mau testemunho. E se eu não viver debaixo daquela oração por aquele pecador e dependendo daquela graça, eu vou correr o risco que Paulo correu, que ele falou em 1 Coríntios 9, 27, ele falou assim, eu esmurro o meu corpo para que, pregando aos outros, eu não venha ficar desqualificado. Há fraquezas em você que Deus nunca vai resolver. Agora você não sabe quais são, porque você nem está orando pelo pecador que tem em você. Quando você ora bastante tempo, anos que você está orando pelo pecador que está em você, Deus começa a te mostrar aquela oração sábia daquele teólogo, daquele homem, que agora eu esqueci o seu nome, mas que ele disse, Senhor, dá-me graça, como que é a oração? Mostra-me as coisas que o Senhor vai resolver em mim, mais ou menos assim, né? Eu esqueci agora. E acho que o Senhor não vai resolver. E me dá sabedoria para descobrir a diferença. E quando você começa a orar por você, o Espírito Santo fala assim, isso aqui eu quero arrancar de você. Isso aqui eu vou arrancar pela raiz. Eu não te quero debaixo dessa pressão maligna. O pastor deu testemunho lá. Deus ainda botou 2 caminhões na frente dele e falou, saia! E ele falou, sai mesmo. Sai toda tristeza, toda depressão, todo mal, sai. Porque tem coisa que é... Alguém diz comigo, tem coisa que é para sair. E é você que tem que mandar. Não é o pastor.
Agora tem coisa que vai ficar. E enquanto aquilo fica, a graça desce sobre você. Mas você precisa orar para saber quais são estas coisas. Agora, eu não posso terminar essa noite e pedir você para vir aqui orar sem te mostrar Êxodo 25, 20. Esse é o meu último verso, mas eu quero te mostrar como lidar com o pecador em você. Eu quero te dar só essa imagem que você sabe, as coisas do Velho Testamento, elas podem não ser praticadas hoje, mas elas são uma figura de um princípio de Deus. E aqui, em Êxodo 25, 20, Deus mandou Moisés construir a arca, e ele mandou fazer uma tampa. A tampa chamava propiciatório. E essa tampa era especial, ela tinha 2 anjos, eles eram com as asas abertas, e eles estavam virados um para o outro. Só que eu queria que você olhasse especificamente as palavras do verso. Êxodo 25, 20 diz: os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório. Right? Imagine assim, 2 anjos virados um para o outro com as asas abertas, cobrindo com as asas. Olha só, tendo as faces voltadas um para o outro. Você pode imaginar? 2 anjos, um de frente para o outro, só que tem mais um detalhe. E as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Deixa eu te mostrar o que isso significa. Os anjos estavam de frente um do outro na arca, mas eles não estavam olhando um para o outro. Eles não estavam olhando um para o outro. Eles estavam olhando para o propiciatório, para a tampa. Porque era naquela tampa, era ali naquela tampa embaixo, onde eles estavam assentados, os próprios anjos, que Moisés respingava o sangue da aliança, o sangue que ele espargia toda vez que o sumo sacerdote entrava na arca. E o que Deus está dizendo é, os anjos representam a nós que estamos ali buscando a presença de Deus, e nós estamos de frente um para o outro, e às vezes de frente, imagina um casal, ô irmão. Casal é negócio sério, irmão. Porque não tem como você viver com uma pessoa e não ver o pecador nela. Não tem como. E aí, Deus coloca um de frente para o outro, mas diz assim: não olha para o rosto dele, olha para baixo. Quando você está de frente de qualquer irmão, de qualquer pecador, maior ou menor que você, I don't care. Deus não mandou você olhar para o outro pecador. Deus mandou você olhar para baixo, porque embaixo tem o sangue. E o sangue é a solução para esse pecador, para esse e para todos os pecadores que vêm em cima do propiciatório buscar a presença de Deus. Eles têm que olhar para o sangue. A nossa solução está no sangue de Jesus. Se o pecador que está em mim olhar para o sangue, Deus resolve o problema dele. Se o outro pecador que mora comigo lá em casa olhar para o sangue, Deus resolve o problema dele. Se o pastor não ficar olhando para os pecadores na igreja, acusando eles, mas olhar ele mesmo para o sangue, e os pecadores da igreja olharem para o sangue, nós vamos conviver, nós vamos ter comunhão. Porque nós estamos olhando para um lugar que nos purifica, que nos santifica, que recebe todo o pecador. Aliás, aquele sangue foi derramado pelo pecador que está em mim, pelo pecador que está em você. E não há problema de olhar para o pecador que está em mim, quando eu trago esse pecador e abaixo o rosto dele, para que na presença do Senhor, ele olhe para o sangue de Jesus. Eu quero pedir que você fique em pé, por gentileza, onde você está. Eu quero que você se prepare para vir ao altar daqui a 1 minuto ou 2. Porque o Senhor, toda vez que eu prego, Ele diz para mim. Todas as vezes que eu prego, o Senhor diz para mim: nunca deixe uma pessoa no banco. Se você pregar a minha mensagem, é como você colocar uma comida na mesa. E quando você chama as pessoas para o altar, é chamar para comer a comida. Imagina se você oferece um jantar para um amigo e chega lá, ele começa a comer aqueles aperitivos, e aí na hora da comida você fala: pode vir para a mesa. Ele fala: não, já comemos aqui um biscoitinho, não vou não. Como é que você vai se sentir? Você preparou um jantar para a pessoa, e na hora da comida, ele não vem comer. Quando você não vem para o altar, é isso que você está dizendo para Deus: eu vi que você falou aí, eu até concordo, mas eu não vou comer não, eu não vou lá não. Então deixa eu te falar, nunca rejeite um altar,
Porque você está dizendo para Deus, eu vou comer aquilo que você ofereceu. Eu vou receber aquilo que você ofereceu hoje à noite. Eu queria perguntar aos pecadores que estão aqui junto comigo, se a gente pode vir ao altar para olhar para o sangue aqui, juntos. Podem vir, podem descer o corredor.